Graça e paz, boa noite a todos. Eu gostaria de começar, antes de entrarmos na reflexão de hoje, eu gostaria de externar aqui meus sentimentos aos que perderam familiares nessa crise. Nós estamos passando uma semana muito crítica, muito difícil no nosso país. Muitas vidas foram levadas por conta dessa pandemia, por conta dessa crise sanitária que nós estamos enfrentando. Minha oração é para que Deus, de alguma maneira, te conforte, te console, que você possa ser confortado, você que hoje chora uma perda ou está de luto. Quero também externar aqui a nossa gratidão aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, esses que se colocaram aí a acolher, a tratar e a cuidar desses infectados, que o Senhor possa redobrar suas forças, que o Senhor possa retribuir conforme a vontade dEle todo o empenho que vocês têm dedicado a pessoas. Então, muito obrigado. Que vocês possam se manter firmes, acolhendo, recebendo, cuidando e tratando de pessoas. Eu estou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós estamos diante dela. Nós pedimos que o Senhor conceda a graça de compreendermos qual que é a Tua vontade. Nos alinhe, Senhor, nos Teus cuidados, nos alinhe, Senhor, naquilo que é o Teu desejo para as nossas vidas. Que a nossa mente possa ser expandida, que o nosso conhecimento possa ser alargado, que a gente possa compreender o Teu desejo, e não só compreender, mas dai-nos capacidade e condição para nos colocarmos no caminho da mudança e vivermos de uma maneira que glorifique o Teu nome. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens e o tema é Manual do Mundo Novo. A ideia nessa série de mensagens é passar instruções, passar aqui, de alguma maneira, uma visão de como viver uma vida nova não só nesse pós-pandemia, nesse novo normal que nós estamos prestes a viver, mas principalmente viver uma nova vida em Cristo. Que a gente possa, ao longo dessa série de mensagens, trazer aqui reflexões que nos ajudem a viver, assim como Paulo diz em Romanos, capítulo 6, verso 4, que nós devemos andar em novidade de vida. Então, minha oração é que para que durante essa série de mensagens Manual do Mundo Novo, a gente possa de alguma maneira trazer aqui reflexões que promovam uma novidade no teu coração, uma nova vida em Cristo, tanto para você quanto para nós. Quando nós falamos de vida nova, nós estamos falando de viver algo especial, algo extraordinário, algo diferente, algo de fato que é novo. E quando nós falamos de manual, aquelas dicas que nós temos, aquelas instruções que nós recebemos para viver algo ou para experimentar algo. Quando a gente, por exemplo, compra um smartphone, quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente percebe, a gente com certeza vai lidar ali com aquele manual de instrução. O manual de instrução vai oferecer para a gente uma ideia ou vai dizer para nós as instruções do bom funcionamento daquele equipamento. Então a nossa intenção aqui é de alguma maneira promover instruções para que esse novo de Deus possa ser vivido de uma maneira extraordinária. O que a gente precisa para viver o extraordinário de Deus? O que Paulo vai dizer aqui ao longo desses versículos que nós lemos. Começando aí no verso 17, ele diz assim: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu queria passar nessa reflexão 3 instruções para uma nova vida em Cristo. A primeira delas é exatamente como Paulo começa o verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu acredito que não faz sentido nenhuma outra instrução se nós não começarmos por essa. Se nós não dermos esse passo, esse primeiro passo, se nós não estivermos dentro dessa primeira instrução, eu acredito que nenhuma outra faz sentido. Se nós não estivermos em Cristo, nenhuma outra instrução vai valer a pena. A primeira, então, instrução que a gente tem, a primeira visão que a gente tem aqui de viver uma vida nova é estar
em Cristo. Salvação, na verdade, não trata apenas de o nosso destino pós-vida, né? Ou nosso destino no outro plano. Salvação não trata apenas de céu ou inferno. Salvação é estar em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós vamos desfrutar das coisas maravilhosas que estão em Cristo. Então salvação não é pregar assim, olha, aceita Jesus para você ir para o céu, ou se você não aceitar, você vai para o inferno. Não, salvação não é tão simplório assim. Salvação é estar reconectado com a fonte da vida. O evangelista João, lá no capítulo 1 de João, vai dizer que por meio de Jesus todas as coisas vieram à existência. Ele é a fonte de tudo que existe, de tudo que há. Então, salvação é estar nele. Jesus disse em João 15 que ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós estivermos nele, conectado nele, nós vamos produzir frutos. Então, viver o novo de Deus é estar conectado, é estar ligado na fonte da vida, que é Jesus Cristo. Olhe para você. Você é justo, você é perfeito, mas não porque você alcançou esses atributos, não é porque você se tornou alguém perfeitamente justo, é porque sobre você está o sangue de Cristo. É porque nós estamos em Cristo, e é porque nós estamos em Cristo, a justiça de Cristo está sobre nós. Sabe por que nós podemos ter acesso a Deus? Sabe por que nós podemos ser chamados de filhos, de amigos de Deus? Não é pela nossa capacidade de produzir o bem ou de fazer coisas boas, é porque nós estamos em Cristo. A nossa santificação, a nossa justificação, tudo que nós podemos fazer de bom vem do Senhor e nós só fazemos porque nós estamos em Cristo. Então viver o novo mesmo é estar em Cristo. O primeiro passo é esse, é que nós precisamos estar conectados em Cristo. Nós não temos valor nenhum se nós estivermos desconectados da fonte da vida. Imagine você, por exemplo, uma moeda que tem um valor muito baixo, um valor mínimo. Vamos pegar aqui uma moeda de 5 centavos. Talvez você passando pela rua, olhando aquela moeda no chão, você fala assim, não vale nem a pena pegar essa moeda porque o valor dela é muito baixo, é muito pequeno. Mas agora pense que você entrou num museu e você está vendo aquela moeda, a mesma moeda de 5 centavos sendo exposta num museu. Você de repente olha aquela moeda e diz assim, poxa, essa moeda não tem valor algum. Mas aí de repente alguém chega para você e diz assim, nossa, essa moeda pertenceu a um grande personagem da história. Pertenceu a um grande ator, pertenceu a um grande estadista, pertenceu a alguém relevante e importante da história. Aquela moeda que por si só não tem valor nenhum, passa a ser revestido de um valor inestimável. Mas não porque ela em si tem um valor intrínseco. Não, é porque ela foi conectada a alguém que dá valor e dá sentido a ela. E ela passa a valer muito mais do que de fato ela vale por si só. O que eu estou querendo dizer é que nós somos comprados por Jesus. E o nosso valor está naquele a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo e nós estamos conectados e ligados a Ele. Sabe o que Atos 17, 28 diz? Nele existimos, vivemos e nos movemos. Ele é o ambiente onde a gente tem vida. Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o caminho verdadeiro. Mas Ele não só é a ponte, Ele é o ambiente onde a gente vive. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo vai dizer em Atos 17, 28, nele existimos, vivemos e nos movemos. Estar em Cristo é a mesma coisa que o peixe estar na água. Não é que o peixe ele utiliza a água, não. É o ambiente onde ele tem vida. Estar em Cristo é isso. É saber que Ele é o ambiente onde a gente vive. É o ambiente onde a gente tem vida. Então nenhuma outra instrução que eu possa dar para você faz sentido, se primeiro nós não estivermos conectados a Cristo. E Paulo vai dizer que assim, se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. E aí a gente entra na segunda instrução. A primeira é estar em Cristo. A segunda é resetar
o passado. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Falava com um jovem hoje que por mais boa vontade que a gente tenha, por mais força que a gente tenha, nós não temos capacidade de mudar o que ficou para trás. Por mais força de vontade que você tenha, o seu passado não pode ser alterado. Seja ele bom, seja ele ruim. Por mais desejo que você tenha de transformar aquilo que você fez, voltar atrás, voltar no tempo e não fazer aquilo, nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Então não importa se o seu passado foi bom ou se foi ruim. Se nós estamos em Cristo, as coisas velhas passaram. Entenda uma coisa, o novo de Deus para a sua vida não está no passado. Aí a gente pode pensar assim, poxa, eu tive um passado ruim, eu sofri um abuso, eu sofri uma agressão. Mas as coisas velhas passaram. A cura em Jesus para a tua vida. Aí você pode pensar, mas o meu passado foi bom. Cara, por mais que tenha sido bom, você não vai poder viver novamente aquele sentimento bom que você viu. É saudade, é passado, ficou para trás. A Bíblia é um livro que nos incentiva sempre a olhar para frente, a avançar, a seguir adiante, a prosseguir, a levantar e dar um passo de fé adiante. Em Gênesis 19, a mulher de Ló, ao sair de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás e é convertida numa estátua de sal. Jesus, em Lucas capítulo 9, vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz que deixando-me, abandonando as coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da glória de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, não importa se foram boas ou ruins, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Porque o prêmio mesmo, porque o alvo mesmo, o objetivo, a glória de Deus não está para as coisas que passaram. Ela está adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão na frente, para as coisas que virão. O novo de Deus não está nas coisas que passaram. O novo de Deus não está em olhar para trás, em querer reviver algo que você viveu, sei lá, no mundo antes da pandemia. Voltar para o Egito, como o pastor Bruno pregou em algumas pregações aqui anteriores. Não, nós não podemos voltar. Nós não somos o povo que retrocede. O novo de Deus, as coisas novas, o alvo, o prêmio da vocação de Deus para a tua vida, não está para trás, meu irmão. Então levante-se. Esqueça os abusos do passado. Olhe para frente, prossiga para o alvo. É lá que Jesus está. E Ele está te aguardando. Ele está te esperando. Vem, corre para o alvo. Prossiga para o prêmio da vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa Jesus entrar no coração, no teu coração, na experiência da tua vida e apertar o reset e fazer nova todas as coisas. Deixa Ele entrar no ambiente da sua vida e falar assim, olha, as coisas velhas já passaram, eu estou fazendo tudo novo para você. Eu vou produzir coisas novas, coisas que você nem imagina. Esse é o desejo de Jesus para a tua vida. Viva o novo, viva de novo, viva para a glória de Deus. Não fique paralisado. Não deixe que as coisas paralisem você. Não olhe para trás, porque você pode se paralisar como a mulher de Ló. Não pegue a mão no arado e olhe para trás, porque você pode não ser digno. Mas faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. A terceira instrução está aí no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Ele propôs o novo, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova criação. Ele apaga o nosso passado e Paulo diz que ele confiou a nós agora promovermos o reino dele, a palavra da reconciliação. Então a terceira instrução aqui para nós é: viva com senso de propósito. Você foi feito de novo, você foi feito novo para viver com senso, para viver com propósito. Sabe o que é propósito? É você viver aquilo que Deus fez, você viver aquilo que Deus te fez para viver. Quando o homem peca no jardim do Éden, o problema não é só satisfazer o desejo de comer um fruto que aos olhos era bom e era agradável. O problema não era satisfazer apenas a sua carne com aquele alimento que parecia ser muito saboroso. O problema do pecado, na real mesmo, é que ele nos tira do propósito. O homem foi criado para relacionar-se com Deus, o homem foi criado para estar conectado com Deus, o homem foi criado para um relacionamento com Deus. Então, quando o homem peca, não foi simplesmente um ato de comer um fruto que era agradável, é um ato de sair do propósito. O pecado ele vem disfarçado. Sabe como é que ele vem? Ele vem tentando satisfazer um desejo que você tem, tentando satisfazer uma carência que você tem. Mas no fundo e na real, sabe o que o pecado quer te fazer? Quer tirar você do propósito. E não tem nada mais triste do que você ver um ser humano, uma vida que saiu do propósito. Você, por exemplo, já tentou martelar um prego na parede com um microfone? Não faz sentido. E se você ver essa cena, provavelmente você vai ficar abismado, indignado, como que alguém destrói o microfone tentando martelar um prego na parede. E você fala assim: cara, você não foi feito para isso, o microfone não foi feito para isso tem um martelo. Porque o propósito do microfone é propagar melhor o som. Quando nós vemos vidas sendo violadas, nós entendemos que nós saímos do propósito. Quando nós perdemos a sensibilidade do propósito pela qual nós fomos criados, a gente pode ser usado pelo mundo, a gente pode ser abusado pelo mundo. Então, viva o novo de Deus com senso de propósito. Você foi criado uma nova criatura para quê? Para viver um novo propósito. Antigamente você vivia, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, você vivia conforme os desejos da sua carne, conforme o príncipe desse mundo, o teu entendimento era escurecido, mas Deus fez nova todas as coisas. Deus te deu agora um novo propósito, e o propósito está escrito aí. Ele plantou em você a palavra da reconciliação. Cara, Deus plantou em nós a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou, Ele plantou em nós o novo e Ele falou assim: agora vai e reconcilia o mundo comigo. Viva o propósito. Viva com senso de propósito. Existe algo maior do que receber uma bênção. Sabe qual que é? É você ser uma bênção. A graça de Deus não é apenas favor imerecido. A graça de Deus é Deus tornando você favorável. É você sendo favorável e externando favor ao outro. A graça de Deus é um favor imerecido, mas a consequência, o que traz consigo na graça é que ela vai tornar você favorável. A graça é um trampolim que vai fazer você viver a sua vida com propósito e com objetivo. Então, eu queria ler mais um verso, que é o verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores. Está aí o seu propósito. O embaixador é um representante de um outro governo. A gente está aqui nesse mundo representando, não os governos desse mundo, não o rei desse mundo. Nós estamos aqui representando, sendo embaixadores do reino de Deus. E o reino de Deus tem um rei, Jesus Cristo.
Você representa. E Paulo diz que nós falamos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quando eu oro em casa com a minha esposa, eu gosto muito quando a gente encerra a nossa oração, e eu encerro dizendo assim, em nome de Jesus, mas ela encerra de uma maneira diferente. Ela encerra assim, e Jesus disse. E é exatamente isso. Eu dou risada dela, mas ao mesmo tempo eu concordo plenamente, porque nós oramos em nome de Jesus. E ela encerra dizendo, Jesus disse. Por quê? Porque nós somos representantes. Porque nós vamos a Deus em nome de Jesus. Você sabe o que isso representa? Representa que você... Sabe o que isso representa no reino espiritual? Representa que você está falando como se Jesus estivesse aqui conosco. É exatamente isso que Paulo fala. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Reconcilieis, pois, com Deus. Que a gente possa entender essa mensagem. Que a gente possa viver o novo. Que a gente possa viver com propósito. Evangelho, salvação, não é apenas esse sentimento de preservação. Nossa, eu fui salvo, então agora eu vou para o céu. Não é esse sentimento apenas de preservação. Muito pelo contrário, o Evangelho mesmo, vida nova, vida com propósito, é uma vida de perda, é uma vida de entrega. Foi o próprio Paulo que diz lá em Atos 20, verso 35, mais vale dar do que receber. Que a gente possa viver com propósito, que a gente possa viver o novo para o nosso bem e para a glória de Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que Deus de alguma maneira possa alcançar o teu coração e continuar promovendo o propósito dele em nós e através de nós. Queria só orar para a gente encerrar. Queria que você orasse. E se você não está em Cristo, ore. Fala, Senhor, eu quero experimentar estar nele. Eu quero experimentar ser uma nova criação. Eu quero experimentar ter o meu passado todo apagado. Eu quero experimentar também reviver o propósito pelo qual eu fui criado. Então vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, porque nós fomos conectados novamente com a fonte da vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos merecedores, mas a justiça de Cristo está sobre nós. O sangue do Cordeiro nos cobre de toda iniquidade, de toda maldade e limpa os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor lança os nossos pecados no mais profundo dos mares, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o nosso passado foi apagado e nós podemos agora viver o novo. Pedimos que o Senhor nos leve assim como Paulo teve o entendimento de que o novo de Deus está para frente. Então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, Senhor. Que possamos ser assim também, que possamos entender a Tua vontade. Mas também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza a vivermos o propósito pela qual nós fomos criados. Faça assim, Senhor, para o nosso bem e para a Tua glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.